Olá, eu sou Simone Coutinho, voluntária do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho João de Camargo. A nossa reflexão de hoje tem como tema A vida continua no plano espiritual. A Terra é escola para a nossa evolução. A base da nossa reflexão é o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Este capítulo começa com uma resposta de Jesus a Pilatos. Pilatos interroga Jesus, momentos antes da crucificação, e pergunta: então, tu és o rei dos judeus? Ao que Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. O que será que Jesus quis dizer com isto? O meu reino não é deste mundo. Com essa frase, Jesus está mais uma vez nos trazendo o tema da pluralidade das existências, ou seja, há muitas moradas na casa de meu Pai, como ele nos ensinou. O que são essas moradas? Essas moradas são os diversos planos, sejam planos materiais, como a Terra, ou planos espirituais, onde o espírito ele vai estar de acordo com a sua necessidade de evolução. Então é importante nós lembrarmos que nós não somos seres humanos. Não, nós somos espíritos temporariamente vivendo uma experiência na carne, vivendo uma experiência humana. Mas a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira vida é espiritual. Bom, se nós somos espíritos, a nossa verdadeira vida é a espiritual, por que nós precisamos estar na carne, na terra? Nós não poderíamos nos desenvolver, evoluir no plano espiritual? Kardec, no Livro dos Espíritos, faz essa pergunta a eles. Na pergunta 132, Kardec pergunta: qual a finalidade da encarnação? Ou seja, por que nós, espíritos, precisamos entrar num corpo de carne? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação para que possam evoluir e progredir. Ou seja, a encarnação é uma proposta, é uma ajuda que Deus nos dá, uma oportunidade para que nós possamos evoluir como espíritos. Porque há várias moradas na casa do meu Pai, ou seja, tem vários mundos, vários níveis morais de planos. Então, a Terra é um plano de expiações e provas, caminhando para um plano de regeneração. Depois tem os planos felizes, até chegar num plano onde vivem os espíritos puros. Então, eu havia comentado que a Terra é um plano de expiações e prova. O que isso significa? Expiar é reparar os erros que nós causamos ou que nós fizemos. Nós somos espíritos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos criados como espíritos simples e ignorantes. O que isso significa? Espíritos simples, sem tendência nem para o bem e nem para o mal. Ignorantes, temos tudo por aprender. Então, nesse processo onde nós começamos a aprender, nós vamos na tentativa e erro. Então, às vezes acertamos, às vezes erramos. E esses erros que nós causamos, seja conosco, com o planeta, com outros indivíduos, nós precisamos reparar. Então, isso que são as expiações, a reparação desses nossos erros. E as provas é como na escola. A gente vai lá para a escola, aprender português, matemática, geografia. E para saber se a gente consolidou aquele aprendizado, nós passamos por uma prova, por uma avaliação. Assim é na vida, que nada mais é do que uma escola. Então, na escola da vida, nós vamos fazer provas para saber se nós já aprendemos. Mas aprendemos o quê? Como os espíritos responderam a Kardec, nós encarnamos para evoluir. E evoluir significa evoluir em direção a sermos um espírito puro. E um espírito puro, ele sabe amar. Ele sabe perdoar, ou melhor, ele nem precisa perdoar porque ele não se ofende. Ele é humilde, ele é puro de coração. Então, como é que nós vamos saber se nós já consolidamos a lição do perdão? Nós vamos ter que passar por situações onde nós precisamos perdoar.
Então, aquela pessoa que às vezes nos ofende, que nos gera algum mal, nada mais é que um professor nessa escola da vida, nos aplicando a prova para sabermos se já aprendemos a perdoar. Como é que nós vamos saber se já sabemos, já aprendemos a amar? Passando por situações onde nós coloquemos o amor à prova. Porque é muito simples amar quem nos ama. Mas Jesus nos disse amar ao próximo como a si mesmo. Como é que a gente vai amar aquele que não é do nosso sangue, que não é da nossa família? Então nós vamos passar por situações onde vamos testar, provar esse amor. E às vezes mesmo alguém da nossa família. Às vezes a gente tem um parente difícil, um relacionamento difícil, que é um desafio o amar, né? Então é uma prova do amor. Então é mais um professor que nos ajuda a consolidar o conhecimento do amor. Então, assim como o perdão, como o amor, várias outras situações vão nos mostrar se já consolidamos. Por exemplo, o aprendizado da fé. Será que a nossa fé já é robusta? Já é uma fé forte? Então, nós vamos passar por situações onde a nossa fé vai ser colocada em prova. Então, isso significa estarmos num plano de expiações e provas. Então, quando Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, ele está nos dizendo sobre a existência de outros mundos e também está falando sobre diversas existências pelas quais o Espírito passa, que é a pluralidade das existências. Então, para que possamos aprender, o Espírito, nós no caso, né, que somos espíritos, encarnamos em mundos que têm as condições necessárias para o nosso aprendizado. Então, se nós estamos encarnados aqui na Terra, é porque a Terra é a nossa escola, é o plano perfeito, é o plano adequado para que nós possamos aprender e consolidar os nossos aprendizados, para que nós possamos construir junto com o Criador, né? Porque quando nós evoluímos materialmente também falando, o plano que nós estamos, ele evolui. Quando nós evoluímos moral e espiritualmente, o plano em que vivemos também evolui. Então nós contribuímos com a evolução do plano e nós também evoluímos enquanto espíritos. Então nós atingiremos um dia o estado de espíritos puros, mas isso vai depender da nossa evolução, do nosso aprendizado durante as diversas encarnações pelas quais passaremos. Então a nossa vida continua no plano espiritual, mas nós regularmente vamos encarnar em planos que tenham as condições necessárias para o nosso aprendizado. E é muito, mas muito importante mesmo, nós termos esta consciência de que somos espíritos. Porque se nós acreditarmos que a nossa vida começa na maternidade e termina no túmulo, para que evoluir? Para que se melhorar? E seria tudo tão injusto se fosse só isso. Né? Porque uns são ricos, outros são pobres, alguns esbanjam saúde, outros vivem doentes. Então seria uma injustiça se a vida fosse só isso. Então não é. Nós somos espíritos em processo de evolução, de aprendizado, e a nossa vida continua no plano espiritual. Através dessa fala de Jesus, que abre esse capítulo, ele também nos fala da vida futura. Quando ele fala, o meu reino não é deste mundo, então o reino de Jesus, ele não é um local, né? Não é um lugar, mas é um estado. Jesus sendo o espírito mais iluminado, mais amoroso que esteve entre nós, então o reino dele, o lugar onde ele reina, é um mundo feliz. É um mundo onde as pessoas são humildes, são simples, são puras, se ajudam e se amam. Então, essa é a vida futura. Mas é um futuro que nós vamos galgando, não é o nosso próximo passo. E como vai ser o nosso próximo passo, a nossa vida futuro mais próximo? Depende. Depende do quê? Depende do que nós estamos fazendo no nosso presente. Porque quando nós desencarnamos, nós não viramos anjos. Se nós somos prepotentes, ao desencarnar, nós somos um espírito desencarnado prepotente. Se nós somos bons e humildes, quando desencarnamos, seremos espíritos bons e humildes desencarnados. Então, a gente só muda de plano. A gente só perde a carne, mas nós continuamos o mesmo espírito. E os aprendizados que nós vamos construindo através de cada encarnação, a gente vai levando.
Isso explica também quando a gente vê, às vezes, algumas crianças que a gente fala, nossa, é um gênio, né? Criança com 3, 4 anos tocando piano ou fazendo coisas que a gente fala, nossa, onde ele aprendeu? Em alguma outra encarnação. É isso, os nossos aprendizados, eles vão se acumulando. Então, por isso que é importante nós aproveitarmos ao máximo a nossa escola, né, na Terra. Esse tempo que nós estamos aqui para aprender, usar todas as ferramentas que estão ao nosso alcance para o nosso aprendizado, para a nossa melhoria como espírito, porque a vida na carne acaba. É importante, sim, enquanto estamos aqui, nós termos conforto, buscarmos, sim, progredir materialmente, não tem problema nenhum, mas nós não podemos considerar o material como tudo na nossa vida, como principal. Não podemos estar apegados à matéria, porque a matéria acaba, a matéria passa, e o espírito não. O espírito continua evoluindo em outros planos, e nós só levamos para os outros planos o nosso aprendizado intelectual e o nosso aprendizado moral. Isso vai conosco, as coisas boas e também as coisas não tão boas que nós fizermos. Então, se queremos progredir e sermos espíritos puros, todos nós seremos, mas a velocidade com a qual seremos vai depender do quanto nós estamos nos esforçando, o quanto nós estamos utilizando esses professores da escola da vida com fé e com sentido, com o coração aberto para aprender, e não reclamando, nos fazendo, nos achando vítimas. Nós precisamos entender que nós estamos numa escola e o que nós estamos passando é para o nosso aprendizado. Ou para aprendermos mais, ou para repararmos algo que fizemos. Nada é em vão, nada é punição. É tudo bênção ou lição. Então, que nós possamos aproveitar essa escola da vida. Lembrando que nessas provas, são provas com consulta. Ou seja, nós podemos usar o Evangelho trazido por Jesus, que é um verdadeiro código de conduta. Nós podemos usar o Evangelho para consultar as regras que nós devemos seguir nessa vida, para consultarmos como nós iremos fazer as nossas provas. É só estudar um pouquinho o Evangelho e a gente vai ter todas as respostas. E além do Evangelho, além dessa cola, nós temos também a ajuda dos universitários, a ajuda do nosso anjo da guarda e da espiritualidade que está sempre ao nosso lado. Então, que possamos usar todas essas ferramentas para irmos bem na escola da vida. Aproveitar ao máximo as lições, os aprendizados, para que possamos usar no plano espiritual, depois de uma próxima encarnação, no plano espiritual de novo, e assim sucessivamente, até que atingimos o nosso estágio de espíritos puros nos mundos felizes. E todos nós chegaremos lá. Vamos juntos fazer a nossa lição nessa escola da vida?